para hoje aqui sobre uma coisa assim até um pouco polêmica, um pouco... A gente não tem muito assim, medo de ser, não polêmico, mas de tocar em feridas assim da palavra, que coisas que de repente muitos aí fora às vezes evitam, porque às vezes são coisas impopulares, são coisas que não dá chamada, entendeu? E eu sei que tem igrejas lotadas que tem gente sincera e tem igrejas lotadas que todo mundo ali tá indo pra se adorar, né? Lógico. Mas uma coisa assim que eu tenho nos últimos tempos, eu acho que se alguém não passou por essa ainda, vamos dizer assim, por essa pergunta na mente, de repente no andar da caminhada vai passar, né? Que é tentar entender essa questão de Deus, como Ele age. Então assim, dei o título aqui de A Unicidade Complexa de Deus. E assim, as perguntas-chave: Deus é um ou três? Deus é único? São manifestações ou pessoas? Então, durante assim, a ministração, né, vamos estar abordando isso no sentido de que, por quê? De entender isso. Parece um pouco simples às vezes na nossa cabeça, mas eu creio que há uma distorção, tanto para quem fala que é uma coisa, quanto para quem fala que é outra, que sempre fica naquele ponto de tipo assim, ó, a minha opinião, o jeito que eu entendo Deus é o certo, o jeito que você entende Deus é herege. E o outro da outra parte fala assim, não, meu jeito é certo, o seu é herege. Mas na palavra não está escrito exatamente como é que é? Sim, e é isso que a gente vai, né? Porque às vezes o que o cara pega da palavra é o que comporta a opinião dele. Sim. E o outro, não, essa parte eu não leio porque eu não entendo assim, eu leio essa outra parte, enfim, mas, né, que a gente entenda um pouco assim. Se a gente for ali para Deuteronômio 6:4, Deuteronômio 6:4, Você tem aí? Senão eu Tem. peço o meu pra vocês. Tem. quem também quiser só ouvir, não tem problema não. Em Deuteronômio 6:4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, aqui, né, nesse primeiro verso que a gente está lendo aqui, diz assim, repito: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa parte aqui é uma oração base assim, do judaísmo, né? Que é Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Trocando Yahweh, né? Que seria o nome de Deus, por Adonai, porque no judaísmo rabínico eles entendem que o nome de Deus é tão santo, tão sagrado, que não deve ser proferido. Então eles trocam por Adonai, que quer dizer meu Senhor. Mas isso não tem base bíblica. Não há problema em chamar de Yahweh. Deus não se sente mais santo ou menos santo por chamar de Yahweh, que é o neotetragrama, YHWH. Deus não se sente nem mais santo. Ele mesmo falou que esse é o nome dele. Mas enfim, e aqui diz assim: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa palavra único, né, no hebraico é errado, né, que o errado é às vezes, quando o cara quer sustentar uma parte do judaísmo, assim, que não aceita Cristo como o Messias, né, Jesus como o Messias, eles falam, pô, como que pode Jesus ser Deus se Deus é um? Entendeu? Porque se não leu lá em Deuteronômio, que fala que Deus é um errado, né, Deus é um, mas errado, a gente vai entender que errado não quer dizer apenas um. Ele é um numeral, mas ele também é posso dizer, é um conceito maior do que a palavra um. Porque errado, a língua hebraica,
tanto a moderna quanto a antiga, ela tem uma pluralidade muito grande de entendimento de uma mesma palavra. É diferente, às vezes, do português, que o um, ele significa simplesmente um. No hebraico, há uma pluralidade de significados muito grande, que às vezes a língua portuguesa não consegue compreender, né, na sua totalidade, pois não é da gente essa pluralidade, né? Então, assim, aqui diz na minha tradução que é o único Senhor, mas outras traduções da Bíblia dizem que Deus é um, apenas um. Então, isso já bagunça um pouco a ideia, né? Daquela ideia da trindade, que é uma ideia que começou com Tertuliano no começo do século III, que é uma trindade. Deus é uma trindade, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui, se você aplicar o errado, você vai ficar bagunçado da cabeça, né? Você fala assim, ó, se Deus é uma trindade, como que ele é um? Ou ele é um, ou ele é uma trindade. Porque se ele é uma trindade, são 3 deuses. E se são 3 deuses, ele não pode ser um. E eu sou monoteísta, então eu não posso adorar 3 deuses, porque isso é politeísmo. Então, a partir de tudo isso, cria na nossa mente como que Deus trabalha, como que Deus age, e a gente vai poder explanar um pouco aqui, né, que Deus ajude, né, que também sane as dúvidas, né, nossas, né, que ele fale aqui. Então vamos lá. Por esse conceito, então, partamos do princípio que Deus é um, que realmente não existe uma trindade, tá? Mas vamos um pouquinho. Ali, se a gente for para Gênesis 2:24. Gênesis 2:24. Em Gênesis 2:24, você pode ler, Gabriel? Mas portanto deixará o homem? Isso. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E serão ambos uma carne. Então aqui, o que está falando aqui? Está no contexto do Éden, né? Deus criou o homem, né, o Adão, e Deus criou a mulher, Eva, né? E está falando que deixa o homem sua casa, né? E é muito isso usado em casamentos, né? Deixa o homem a sua casa, sua família, a mulher também, e junto eles são uma só carne, né? E eles passam a ser um, né? Aqui também, né, se a gente for para o texto hebraico, né, a palavra e serão ambos uma carne, é errado, né? Então, assim, no primeiro verso já dá uma quebrada, assim, não existe trindade. E nesse verso, o que está acontecendo aqui? 1 mais 1 é igual a 1. Então já é uma coisa, já soa uma pluralidade louca que a gente não consegue entender no português. Porque no português, pra gente, 1 mais 1 é igual a 2. E na escrita, não estou dizendo que 1 mais 1 na matemática, no hebraico é 1, não é isso. Mas aqui, pelo texto, 1 mais 1 é igual a 1. O que é muito doido, né? Se a gente entender. E é a mesma palavra. Então, não dá pra... Quando uma parte quer defender um argumento e ela usa o Deuteronômio, e quando a outra parte quer defender o argumento que Deus são 3, é uma trindade, ele usa outro verso. Então, assim, por que eu quis ler os dois aqui logo de cara? Para que a gente entenda que não basta a gente tentar entender a Bíblia com o nosso próprio entendimento. Você mesmo falou. A gente não vai entender a Bíblia com o nosso próprio entendimento. Se o Espírito Santo, se a gente não tiver uma presença de Deus, um compromisso com Deus, andar com Deus, você não vai entender a Bíblia. Então, por isso que é à toa, às vezes, a gente querer aprender a Bíblia com alguém que não tenha fé. Por quê? Não é dizer que a pessoa não tem fé, tudo que ela está falando é bobeira e não tem nada de verdade naquilo. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que é o seguinte:
fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus. E sempre que estiver agradar a Deus, Deus ele fala com os seus e ele revela aos seus. Então aquele que não tem fé, ele extrai do texto apenas o que pode ser enxergado do texto. Mas o texto da Bíblia, como a gente crê que a Bíblia é a Escritura Sagrada, você tem que se entregar ao sagrado, ao eterno, para que ele te revele a profundeza da palavra. Porque senão você vai ficar no plano raso da Escritura. E o plano raso da Escritura não serve para o entendimento de Deus. Serve apenas para um debate humano. Tá? Então, fica por enquanto isso aqui. Tá? Num texto, diz que, na minha tradução diz que é único. É até mais, vamos dizer, mais preciso que naquele sentido. Mas estava falando de somente Deus é Deus. Tá? Mas pegamos que é 1. E na outra, 1 mais 1 igual a 1. Tá? Então, assim, o que cremos a partir da Bíblia? Eu não gosto particularmente da palavra trindade. Não gosto. Porque nas relações que a gente pretende, e eu já tenho algumas com o meio judaico e com alguns até você citou a igreja, não vou citar aqui e tal, mas que eles não creem dessa forma. Não, pode falar. Não, mas tranquilo, é que a gente costuma não dar os nomes aos bois. Não, mas você não tem problema com o que você falou, tá? Mas trindade soa uma coisa realmente que Deus é três, sim, no sentido politeísta. Então, mas não tem problema quem usa trindade, não estou dizendo que está errado, tá? Então, daí justificando o título, a unicidade complexa de Deus, porque nós cremos em apenas um Deus, somente Deus é Deus, somente o Deus de Israel é Deus vivo, é libertador, é redentor e todos os títulos, né, que durante a Bíblia os profetas dão a Deus e Deus mesmo se dá aos títulos, né? Se a gente crê realmente que a Escritura é sagrada e inspirada, né? Então, assim, vamos pegar aqui, né, esse conceito. O Deus, né, traduzido como Deus mais comumente, na escritura hebraica, é Elohim. Elohim. A gente até acaba ouvindo, às vezes até ponham em música, né, Elohim e tal. Elohim é uma palavra plural, né? Esse sufixo in é determinado um plural, tá? Mas assim, o argumento que Deus ele é plural no sentido que justifica a Trindade não dá para ser usado só isso, porque o plural hebraico também ele tem um superlativo, ou seja, para demonstrar que aquilo é tanto, né, que ele pode ser usado plural. E a gente não tem isso no português, tá? Mas é chamado de plural real, né? Então, assim, real no sentido de realeza, né? Então, Elohim realmente é plural, tá? Mas só esse argumento não dá para constatar que Deus é três. Mas também aí fala que não é só um, é um tão grande que não cabe num de só. Isso, é um tão grande que não é um do entendimento humano. Não, assim. Tanto que outras palavras, como o rosto, né, panini, né, em determinados textos é usado como plural, mas não está dizendo que eram dois rostos, mas sim algo que brilha muito ou determinadas coisas. Mas enfim. E também deixo claro assim que ninguém precisa ter o conhecimento do hebraico para ser salvo e nem para encontrar Deus, porque às vezes, né, alguns meios religiosos vão colocando que se você não sabe hebraico, você não vai ser salvo, você não é santo, Deus, o que você fala não é bem assim, porque no hebraico não está assim. Mas se Deus quisesse que fosse revelado apenas no hebraico, ele criava uma língua só, correto? Então assim, isso não é verdade, tá? Eu estou falando isso, mas não é para exaltar nem a língua, nem o ministério e muito menos o conhecimento humano, tá? Só para que a gente tenha um entendimento maior. Jesus, eu vou usar um livro que não está
nem no cânon da Bíblia hebraica, né, chamado Tanakh, e nem do Tanakh, né, e nem do dito livro de uso protestante, evangélico, né, que é o livro que alguns conhecem como Ben Sira, outros como Sirácida, outros como Eclesiástico, que é um livro da Bíblia que está junto na Bíblia católica, mas ele foi escrito mais ou menos 2 séculos antes de Cristo, e originalmente em hebraico e depois traduzido para o grego, e a importância desse livro é muito grande. Eu vou ler aqui, diz assim, percebam, falando, né, nesse tópico de Jesus, a sabedoria. Ele fala, toda sabedoria vem do Senhor, ela permanece com Ele para sempre. As areias do mar, as gotas da chuva, os dias da eternidade, quem os contará? A altura do céu, a extensão da terra, a profundidade do abismo, quem se explorará? Antes de todas as coisas foi criada a sabedoria, desde toda a eternidade, a inteligência prudente. Ele diz assim, ó, fonte da sabedoria é a palavra de Deus nos céus, e os seus caminhos são os mandamentos eternos. A ciência da sabedoria, a quem foi manifestada? Sua grande experiência, quem as compreendeu? Um só é sábio, deveras temível, aquele que se assenta em seu trono, aquele que se assenta em seu trono. O Senhor mesmo a criou, foi Ele quem a viu e mediu, e a derramou sobre todas as suas obras, em toda a carne, segundo a liberalidade. Ele a concedeu aos que o amam. Percebam, a sabedoria aqui, de novo, como o Espírito Santo. A gente falou do Espírito pessoal. A sabedoria é dada que senta em seu trono, que estava desde a eternidade. Será que ele está falando de uma sabedoria no entendimento humano nosso, como uma filosofia, como fulano é sábio? Ou ele está falando de algo fora dele, que também... E ele falou, criou. E o cara, pelo amor de Deus, Jesus não foi criado. Calma, meu amigo. Calma. Tá? E ele fala aqui, ó, no 5, fonte de sabedoria é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E depois ele fala em sabedoria, né, em Provérbios 1:20. Se a gente for lá rapidinho, ó, Provérbios 1:20. Para você ver como não está nada fora da Bíblia. Tudo que a gente está procurando está na Bíblia. Mas você usou... Isso aqui eu não creio que é inspirado, mas é um livro muito importante, um livro que tem coisas muito boas, que não pode ser jogado fora, só porque não está no... eu sou protestante. Eu não sou católico também. Mas esse foi um livro escrito antes de Cristo. Isso é uma importante história. 1:20. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. É metafórico. Tá. Se a gente crê que tudo é metafórico, a gente não vai entender Deus. Porque pra gente ver Deus, a gente tem que ter um contato com Ele. Provérbios 8. Vamos, tá? Não vai muito longe isso aqui, não. Provérbios, falou isso, né, Jorge? Vai muito longe. Provérbios 8, 22 a 31. Eu vou ler aqui. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos. Desde então e antes de suas obras, desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Tá? Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentado. Antes dos outeiros, eu fui gerada. Antes ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima. Quando fortificava as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando. Quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Que livro que é esse aí? Provérbios. Provérbios que? Provérbios 8. Vocês têm que gravar, peraí. Provérbios 8.
Leia o capítulo inteiro, mas a gente leu sim. do 22 ao 31. Mas ele fala do 30, estava eu com ele e era seu arquiteto. Outra característica humana. Isso aqui, o cara fala, não, é Antigo Testamento, fuja, corra. Jesus me libertou disso. Mas Jesus fala, se vocês me conhecem, vocês me reconhecem nas Escrituras. Sim. E qual que eram as Escrituras que eles tinham na época? Só o dito Antigo Testamento. Não existia Evangelho. Não existia cartas de Paulo. Então, de que Escritura ele estava falando? Dessa. Vocês não leram ali? E quando ele no caminho de Emaús explica em Lucas, né, o último, né, o fim de Lucas, que ele explica toda a Bíblia, qual toda a Bíblia que ele estava explicando? O que a gente chama de antigo. Antigo, velho, de perder o uso. Como que a gente pode falar isso? Isso é totalmente contra o que Jesus falou. A palavra de Deus. E ele dá toda aquela descrição para a sabedoria que eu li em Eclesiastes, né, que é a palavra de Deus. E ali, quando a gente leu em Provérbios 8, fala que ele estava desde o princípio e ele foi o arquiteto, a sabedoria. Não tem como ser entendida fora. E a sabedoria, como a sabedoria pode ser um arquiteto se ela está dentro de Deus? Será que a sabedoria de Deus é um arquiteto, sendo que ele está falando tudo de que estava junto? Tem que ser alguém fora de Deus. Mas fora de Deus, que é tão próximo, que é Deus também. É muito doido, realmente. Mas o que há de heresia? Será que Deus é uma emanação louca, uma energia? É só uma energia? Deus é só uma energia? Deus não se fez presente entre a gente, se ele é só uma energia? E aí então ele fala, a palavra-chave ali é a palavra de Deus, né? Debar Yahweh, ou Debar Ha Elohim, né? Que é a palavra de Deus. Ele fala que a sabedoria é a palavra de Deus. E se a gente lê em Salmo 56:10, você pode achar aí, Virgínia? 56:10. Salmo 56:10. Eu vou para Salmo 119:81. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. E aí diz aqui em Salmo 119:86. Desculpa, 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. A gente ouviu ali, a gente já leu em Provérbios, em Eclesiástico, né? O Ben Sira, né? Que ela permanece no céu e estava, né, todo o tempo. Se a gente pega ali Ezequiel 22, 17 e 19, Ezequiel 22, 17 e 19, diz assim, ó, 17 a 19. E veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim escórias. Todo eles são bronze, estanho e ferro e chumbo no meio do forno, e escórias de prata se tornaram. Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornais escórias, por isso eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Eu já falei para vocês que eu creio já há um bom tempo que quando fala que a palavra, e veio a palavra do Senhor, o próprio Jesus pré-encarnado, na sua forma, aparecia. E se veio a palavra do Senhor e fala em nome do Senhor, ele é Deus. E não há nada herege nisso. Sabe o que é mais louco? Que há muitos estudiosos judaicos e judeus, há muitos, Benjamin Sommer, outros, tantos, Daniel Boyarin, caras que não creem em Jesus. Eles falam que não há nenhuma vírgula de herege e nem de politeísta no dito trindade, que aqui a gente está chamando de a unicidade complexa de Deus. Não há nenhum.
E aí vários meios colocam como essa doutrina é de heresia, é de politeísmo. Não há nada. Então eu creio que de verdade, né, que a própria palavra apareceu a Deus. E agora, para a gente fechar, a gente vai ler em João 1:1. Fala da palavra de Deus e olha o entendimento. Será que eles tiveram um entendimento tão diferente da gente? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra no grego é logos, né? O conceito grande, mas pode ser. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Vamos para o 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então entenda que se não existe esse conceito de que Deus, a unicidade de Deus complexa, são três pessoas que formam Deus, a gente não adora três deuses, mas sim um Deus que se manifesta pessoalmente de maneira diferente, não como uma energia, não como uma manifestação abstrata que pega todos e beleza, irmão? Que pega todos como uma coisa abstrata, não há entendimento, mas não, pelo contrário, que é uma manifestação pessoal de maneira diferente. Aquele que conhece o Filho vai conhecer o Pai e vai conhecer o Espírito. Entenderam? Para a gente fechar, nas cartas de Paulo, você vê que eles não entenderam diferente disso. Tem tantos versos aqui, 1 Coríntios 1,18. Você pode achar pra gente, Jorge? 1 Coríntios 1,18. Porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Efésios 3,10 diz assim, ó: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e das potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus, nosso Senhor. A multiforme sabedoria, a gente não falou da sabedoria. Quem que é a sabedoria? O próprio Jesus. O próprio Jesus. Quem que é a sabedoria? O próprio Jesus. A multiforme. Como que você pode entender o que é multiforme, meu amigo? Que é uma emanação, uma doideira. E no versículo 11 ele fala, segundo o eterno propósito que fez em Cristo, que fez no Messias, Jesus, nosso Senhor. E em João fala que o verbo fez carne, né? Que a palavra se fez carne. E tantos outros versículos, né? Em 1 João 5,7. Você acha, por favor, Jorge? 1 João, epístola, né? 1 João 5,7. E o Espírito e o que dá testemunho. Desculpa. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Diz em Apocalipse 5,12. Que com grande voz dizia, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e a riqueza e a sabedoria e a força e a honra e a glória e as ações de graça. Está falando de alguém fora. Em 7,12 fala assim, dizendo, amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graça e honra e glória e a força nosso Deus para todo sempre. Às vezes que eles intermediaram a mesma coisa, falou do Cordeiro e depois falou de Deus. Como que é uma manifestação abstrata? E por fim, em Apocalipse 19:3, diz assim, 19, deixa eu confirmar aqui, 19:13, melhor. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Qual que é esse? Apocalipse 19:13. Está falando do próprio Jesus, e depois no 16 fala, e no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que há de tão herege em dizer que Deus se manifesta através de três pessoas que formam a sua unidade, sendo que o conceito a gente leu de errado,
né? Único somente é tão amplo que não pode ser no sentido do português, que é um e um só. Porque se Jesus é o Pai e o Pai é Jesus no sentido, não que eles não formem um corpo e são o Deus que a gente adora. São e é. É tão doido. Não é politeísmo. Não é politeísmo. Você não pode crer em Cristo e achar que não existe o Pai. Ou que o Pai é uma energia. Ou que o Pai é uma loucura. Ou que o Pai é um conceito abstrato. Paulo fala que se aniquile todas as filosofias, que se aniquile todas as sabedoria humana, porque o saber da verdade é Deus. Não tem quem temer, mas tem que crer consciente. Tem que crer consciente. Aquele que fala essas coisas, o Espírito testifica do Filho, ele esteve entre nós, e o Pai, ele orou pelo poder do Pai para te passar o cálice. A gente está aqui, um frio, nem sei quanto está, 6 graus, não importa, mas não há para que razão alguém estar num lugar frio se não for para adorar a Deus. E qual Deus? O Deus que se manifesta pessoalmente através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são um só e são Deus. E é Deus. É o Deus de Deuteronômio 6,4, é um errado. Mas ele tem a sua multiforme sabedoria e graça. Não há nada herege nisso. Creram os discípulos assim, e aquele que fala diferente, eu digo, ele caminha por terrenos tão perigosos que ele mesmo cava a sua própria sepultura. Então que a gente creia em Cristo, que a gente saiba o que é Deus, que a gente já viu e já sentiu e testificado foi por aqueles que relaram nele. Mas bendito aquele, bem-aventurado é aquele que não viu e creu em Deus. Jesus é nosso Senhor, ele revela o Pai, e agora temos o auxílio do Paracletos, do Espírito Santo. Ele fala através da gente, ele mora na gente porque nós somos o templo. E sendo o templo, não há necessidade mais da gente ficar pirando e ficar procurando tanto conceito, tanto filosofia humana e misturando dentro do que é santo. Deus é santo. E ele é único, mas é complexo. Amém?